Quero te atualizar também sobre o Palmeiras e o substituto de Estevão. Preciso falar também sobre o técnico do Porto, adversário do Palmeiras. Ele quase foi contratado pelo Verdão. Falo sobre os clubes que mais gastaram para a disputa do Super Mundial de Clubes, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Super Mundial de Clubes que está prestes a começar, já se inicia nesse final de semana. A janela de transferências para essa competição terminou no último dia 10. E eu quero contar para vocês sobre quais os clubes que mais gastaram para a competição. São 32 participantes, sendo 4 brasileiros, certo? Desses 32, somente 11 não fizeram contratações. Um único representante brasileiro está nessa lista daqueles que não contrataram ninguém, o Palmeiras. Já o Flamengo investiu em apenas uma contratação, o Jorginho, mas como você sabe, o Jorginho estava livre depois de rescindir o contrato com o Arsenal e, por consequência, não houve custo para aquisição dos direitos econômicos. O Fluminense aparece como o 10º time que mais gastou com contratações, apesar de ter feito apenas uma chegada. O Soteldo custou 30 milhões e meio de reais. Já o Botafogo aparece como o 6º clube que mais investiu em contratações para o Super Mundial, pelo menos nessa janela de 1º a 10 de junho. Foram 158 milhões de reais com Arthur Cabral, Christian Lor, Álvaro Montoro, Caio Pantaleão, e Joaquim Correia. Você tem alguma mínima ideia de qual foi o clube que mais investiu em contratações nesses 10 dias? Acertou quem citou o Manchester City. Foram 4 aquisições e 815 milhões de reais de investimento. Bettinelli, Alf Nouri, Regners e Cherki. Confesso que o único que eu conheço bem é o Cherki, jogador que fez sucesso com a seleção da França na Nations League. O Chelsea foi o segundo que mais investiu, 451 milhões de reais com 3 atletas, e o Real Madrid fecha o top 3 com 441 milhões de reais. Chegaram para o Real Madrid o Alexander-Arnold e o Huijsen, que é um zagueiro de muito destaque. Para você, qual time é o maior favorito à disputa ou ao título do Super Mundial de Clubes? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Você tem alguma mínima ideia de quem vai substituir Estevão depois do Super Mundial? O atacante, de 18 anos de idade, foi vendido ao Chelsea e se junta ao clube inglês assim que a competição nos Estados Unidos terminar. Candidatos para o lugar do Estevão não faltam. Os mais famosos, Felipe Anderson, Paulinho e Maurício, embora o Ramon Sosa, jogador do Nottingham Forest, seja uma opção externa. Há um acordo entre o Palmeiras e o Forest para a compra desse atacante paraguaio por 14 milhões de euros. O negócio só não foi adiante porque o Ramon Sosa disse que pretende continuar na Inglaterra. Enquanto esse problema não é resolvido, o Palmeiras busca soluções internas. E eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras que existe uma chance real de, a curto prazo, talvez não logo depois do Mundial, mas ao longo da temporada, de o lugar do Estevão ficar para Alan, jogador formado assim como o Estevão nas categorias de base, só 21 anos de idade. Dá uma olhada nessa frase de uma pessoa que é do próprio Palmeiras. O Abel ama o Alan, pode escrever, ele será o substituto do Estevão no Palmeiras em mais ou menos 2 meses. O Alan ainda não conseguiu virar titular absoluto, pelo contrário, mas tem sido bastante aproveitado. São 20 jogos, 2 gols e uma assistência na atual temporada pelo time principal. Gol contra o Mirassol, dos mais importantes, ajudando o Palmeiras na classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. O mais recente gol foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Recentemente também, o Alan renovou seu contrato até 2029. Jogador que viveu 2 grandes tragédias na vida. A primeira delas, a perda da irmã mais velha, a Letícia, que morreu na pandemia aos 20 anos de idade, vítima da Covid. Outra tragédia que marcou demais a infância e a adolescência do Alan aconteceu com um incêndio no Ninho do Urubu. O melhor amigo do futebol que ele ganhou, que ele teve desde que se entendeu por gente, acabou falecendo por lá, Vitor Isaías. Inclusive, essa tragédia que acontece em 2019, ela acontece pouco depois de o Alan trocar a cidade de Florianópolis, onde ele jogava, para morar no Palmeiras.
E o Alan ficou muito incomodado, assustado e pediu para que os pais abandonassem tudo que eles tinham lá em Florianópolis e viessem para estar com ele no Palmeiras. O pai, que era só vigilante, e a mãe, auxiliar de serviços gerais, abandonaram o emprego e vieram de mala e cuia para São Paulo para viver o sonho do atleta, que está conseguindo aos pouquinhos dar uma vida bem melhor para todos os seus familiares e tem de fato enorme capacidade e potencial. Preciso te contar uma curiosidade que envolve Palmeiras e Porto, adversários no Super Mundial de Clubes. O técnico do Porto atualmente, o Martin Anselmi, quase foi parar no Palmeiras em 2020. Isso aconteceu depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, enquanto o Palmeiras buscava um técnico. Foram vários os nomes pensados, um deles de Miguel Ángel Ramírez, técnico que fez enorme sucesso pelo Independiente Del Valle. E o Martin Anselmi era auxiliar técnico do Miguel Ángel Ramírez lá na equipe equatoriana. O Ramírez recebeu uma proposta oficial do Palmeiras, gostou das condições do negócio e evoluiu nas tratativas. Foi na última hora que o Miguel Ángel Ramírez recuou em cima da proposta do Palmeiras, desistindo do acordo que impossibilitou o Martin Anselmi de virar funcionário do Palmeiras na comissão técnica do Ramírez. O tempo passou e não dá nem para dizer semanas, mas alguns dias depois, Abel Ferreira, que na época trabalhava no PAOK, foi contratado pelo Palmeiras. O Abel era só a quinta opção no momento. Já se vão 5 anos e várias conquistas de Abel Ferreira como técnico, e agora o Abel enfrenta o Anselmi na estreia de ambos no Super Mundial de Clubes, jogo super importante que na teoria pode definir o primeiro colocado desse grupo. Hora de falar sobre o Palmeiras, com uma declaração que soou estranha. Você tem um grupo com Palmeiras, Porto, Al Ahly do Egito e Inter Miami. Se você é jogador do Porto, você responde a pergunta da seguinte maneira, você responde essas perguntas de qual maneira? A pergunta é, qual o seu principal adversário? Você sendo jogador do Porto. O Eustáquio, que é atleta do clube português, disse o seguinte, abre aspas, sendo sincero, acho que será o Al Ahly o mais difícil, também pelo desconhecimento que temos da equipe, mas muitas pessoas já falaram que é um time muito bom. Surpreendente a resposta, né? O cara classificou a equipe do Egito como mais forte do que o Palmeiras, que é líder na classificação geral da Libertadores da América e vem vencendo os principais torneios do país e da América do Sul nos últimos tempos ao lado do Flamengo. Detalhe, o técnico do Palmeiras é um português, assim como o Eustáquio. O jogador do Porto completou, dizendo que todos os jogos serão difíceis, o Palmeiras é uma equipe complicada e o Inter Miami tem suas qualidades. Imagino que o Abel Ferreira possa usar essas palavras para tentar motivar ainda mais os jogadores do Palmeiras no confronto contra o Porto, que para mim vai definir a primeira colocação desse grupo equilibrado que tem Palmeiras e Porto como favoritos. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar que o Palmeiras divulgou preços da camisa especial que está à venda relacionada, atribuída ao campeonato, a Copa do Mundo de Clubes. Achei os valores absurdos. Camisas entre R$ 599 e R$ 1.099. Hora de falar sobre Gustavo Gomes e a especulação de que o zagueiro de 32 anos de idade pode participar do Mundial como sua última competição com a camisa do Palmeiras. Essa informação circulou nas redes sociais por causa de um suposto interesse de times sauditas no Gustavo Gomes. Não é a primeira vez que essa história aparece. Em 2023, o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, chegou a oferecer um salário 3 vezes maior para que o Gustavo Gomes se mudasse para lá. O Palmeiras teria direito a uma cifra estratosférica, chegaram a falar em 30 milhões de euros na oportunidade, o que fariam desse negócio o maior da história do futebol na América do Sul, envolvendo um zagueiro. Mas, naquele momento, o Abel Ferreira entendeu que não poderia perder, em hipótese alguma, o jogador. O Palmeiras acabou aceitando o pedido do Abel e renovou o contrato do zagueiro. A partir dali, Gustavo Gomes passou a ter o maior salário entre defensores de futebol no Brasil, R$ 1.300.000 por mês. O contrato foi prorrogado até dezembro de 2027, jogador que havia chegado em 2018, ainda na era Alexandre Matos. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Palmeiras que está nos Estados Unidos, bem de perto, acompanhando o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras já está em território americano. E perguntei se existe alguma negociação, se o Palmeiras teme perder o Gustavo Gomes. O que eu recebi de resposta nessa quarta-feira é de que não há sondagem nem proposta. O jogador segue absolutamente tranquilo,
estava defendendo a seleção do Paraguai até essa terça-feira na Neoquímica Arena e se apresenta muito em breve para defender o Palmeiras no Super Mundial. O Verdão não tem nenhuma intenção em se desfazer do seu atleta. Fala família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Verdão nesta quinta-feira para você ficar por dentro de todas as atualizações do Palmeiras. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, chega aqui, nos deixa sua opinião, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhuma postagem que a gente fizer aqui todos os dias, valeu? A gente contamos com o seu apoio, até o próximo vídeo, vamos com tudo, tchau, tchau.